Nós estamos começando o programa Verdade e Vida, o programa da Igreja Presbiteriana do Brasil, que tem como propósito abençoar sua vida, sua família e trazer uma palavra de esperança para o seu coração. No programa de hoje vamos tratar de um tema que tem muito a ver com você e comigo. Tantas vezes na vida passando por lutas e provas. Então vou conversar com você sobre o tema orando por causas humanamente impossíveis. E vamos basear esta mensagem no Salmo 116, versos de 1 a 9. Vamos ouvir a leitura do texto. Amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, e invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelo simples. Achava-me prostrado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Muito bem, é sobre este assunto tão empolgante que eu quero conversar um pouco com você. Orando por causas humanamente impossíveis. E eu quero fundamentar esta palavra na experiência do grande rei Ezequias. Dizem os estudiosos que foi ele quem escreveu o Salmo 116. E esse salmo talvez seja uma espécie de testemunho daquilo que este homem passou. Este rei começou a reinar em Jerusalém aos 25 anos de idade, reinou 29 anos, morreu com 54. Quando ele estava com 39 anos de idade, no auge do seu governo, ele que foi um homem bem-sucedido no seu reinado, um homem piedoso, que promoveu uma reforma religiosa e experimentou um reavivamento espiritual, enfrenta dois gravíssimos problemas humanamente insolúveis. O primeiro deles, um cerco de um grande e poderoso império, o Império Assírio, que já tinha levado para o cativeiro as 10 tribos do norte, no seu governo. E agora os exércitos assírios entrincheiram Jerusalém. Não há a mínima possibilidade de Ezequias reagir de forma militar àquela invasão iminente. Aliás, o rei da Síria manda um recado abusado para Ezequias: renda-se. Nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. Nenhuma nação da terra pode resistir à minha invasão. E diz a Bíblia que diante daquele ataque iminente, Ezequias leva aquela carta afrontosa ao templo, coloca aquela causa diante de Deus em oração e Deus diz: esta luta não é sua, Ezequias, esta luta é minha. E numa noite apenas, Deus enviou um anjo que matou 185 mil soldados assírios e Deus livrou Ezequias daquele ataque iminente de uma invasão avassaladora. Mas Ezequias, aos 39 anos de idade, está enfrentando um segundo problema humanamente insolúvel. Ele fica doente, ele contrai uma úlcera, e a despeito do seu poder econômico, a despeito da sua influência política, nenhuma alternativa lhe foi dada para curar a sua enfermidade. Ao contrário, Deus mandou o profeta Isaías à sua casa com um recado urgente: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diante desse cenário, diz a Bíblia que restou ao rei apenas uma parede, e para a parede ele se voltou.
e orou fervorosamente, chorou copiosamente. Deus respondeu a oração dele rapidamente. E Deus mandou de volta o profeta Isaías ao seu palácio, dizendo: olha, Ezequias, Deus ouviu a sua oração, Deus viu as suas lágrimas, Deus curará a sua enfermidade, Deus libertará Jerusalém do ataque estrangeiro, e no terceiro dia subirás à casa do Senhor. Então, o rei Ezequias perguntou: mas que sinal eu tenho de que Deus vai ouvir e ouviu o meu clamor? E o profeta perguntou: o que é que você quer? Que a sombra do relógio de Acais retroceda 10 graus ou avance 10 graus? E o rei pensou: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero um milagre maior. Porque todo relógio anda para frente, mas você não vê relógio dar marcha ré. E diz: então quero que retroceda 10 graus. E Deus interfere na estrutura do universo para responder à oração do rei Ezequias. Deus fez um grande milagre, humanamente impossível. Libertou Jerusalém de um ataque estrangeiro e curou Ezequias de uma enfermidade mortal. É desta maneira, então, que ele escreve o Salmo 16 para contar essa história. Ele diz no verso 3: laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Ele está encurralado por uma situação de morte. E dentro do seu peito parece que o inferno está habitando. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Quando esse homem caiu, prostrou-se no chão, nocauteado, é nesse momento que ele se volta para Deus em oração. Então, eu invoquei o nome do Senhor. Tem hora que Deus leva você ao último furo da correia, ao fundo do poço, ao fim do túnel, quando todos os recursos da terra se esgotam. Embora você tenha dinheiro, embora você tenha influência, nada disso pode socorrer você. Esta é a hora de você estar sozinho, voltado para a parede, em lágrimas, clamando ao Deus Todo-Poderoso. E Deus é o Deus que responde oração. Então eu invoquei o nome do Senhor. É hora de também você invocar o nome do Senhor. Talvez você tenha causas perdidas na sua vida, no seu casamento, na sua família, na sua saúde, nos seus relacionamentos, mas Deus pode agir milagrosamente, trazendo restauração para a sua vida. Quando este homem vê o milagre de Deus na sua história, ele reconhece que Deus trouxe 3 livramentos para ele. Tu livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O primeiro livramento é o livramento espiritual. Deixa eu dizer algo para você. Talvez você esteja com saúde, talvez você esteja bem com a família, talvez você esteja profissionalmente de vento em popa, mas você tem uma libertação necessária na sua vida, sem a qual você não pode viver eternamente. Você precisa do perdão dos seus pecados. Só Deus pode livrar a sua alma da morte eterna, da segunda morte. Segundo, ele declara que Deus o libertou emocionalmente. Das lágrimas livraste os meus olhos. Nós choramos, nascemos chorando, via de regra, descemos ao túmulo em lágrimas ou no meio de lágrimas. Só Deus pode estancar suas lágrimas. Só Deus pode enxugar o seu choro, só Deus pode trazer alívio para o seu sofrimento, só Deus pode resolver as causas que fazem você chorar, pois Deus traz livramento emocional. Mas Ezequias compreende que Deus traz também livramento moral. Da queda livraste os meus pés. Nenhum de nós, por mais piedoso que seja, pode ficar de pé escorado no bordão da autoconfiança. Ou Deus segura a nossa mão, ou nós tropeçamos e caímos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que nós somos pó. Nós não podemos confiar em nós mesmos. A Bíblia diz: aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Então, depois que Deus traz livramento a este homem, ele assume um compromisso com Deus. Porque Deus ouviu o meu clamor e a minha oração, e invocá-lo-ei enquanto eu viver.
Depois que Deus trouxe resposta a causas impossíveis, ele diz: eu andarei na presença do Senhor na terra dos viventes. Porque Deus fez algo tão lindo na história dele, ele diz: eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Este homem então diz: o que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? E ele respondeu: eu tomarei o cálice da salvação, eu invocarei o nome do Senhor, eu cumprirei os meus votos na presença do seu povo. Hoje você também pode ter essa experiência do Deus que responde orações. Causas impossíveis podem ser resolvidas quando você se prostra aos pés do Senhor em oração. Eu vou orar por você. Onde você está? Ore comigo. Deus, eu te agradeço pela Tua palavra e eu te peço que Tu apliques esta palavra ao coração dos que nos assistem, em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana do Brasil é fruto de uma ação missionária da Igreja Norte-Americana que enviou o jovem pastor Ashbel Green Simonton ao nosso país em 1859, com o profundo desejo no coração de apresentar o Evangelho da graça de Jesus aos brasileiros. Ao longo desses 160 anos de história, o ideal missionário tem se tornado realidade. E a partir do seu compromisso com a integridade bíblica em uma perspectiva teológica reformada e com o propósito de fazer a diferença na sociedade, a IPB tem sido um instrumento usado por Deus para alcançar e transformar a vida de milhares de pessoas no Brasil e no mundo. A Igreja Presbiteriana em cada cidade, com suas escolas, hospitais, projetos sociais e missionários, cumpre a sua missão visando a glória de Deus. Igreja Presbiteriana, há 160 anos, evangelizando o Brasil. Pastor Rodrigo, participe comigo, meu amado, mais uma vez. Olá, Reverendo Hernandes, que refrigério, como é confortador saber que Deus ouve e atende às nossas orações. É verdade. E você que talvez esteja passando por um momento difícil e quer colocar diante de Deus essa situação, conte conosco, nós também queremos orar por você. É só você encaminhar um e-mail para orepormim@ipb.org.br. Nós estaremos orando pela sua vida, pela sua família, pelos seus desafios e temos a convicção de que o Deus que nós cremos é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos sequer pedir, pensar ou imaginar. Você também que tem nos acompanhado e quer se aprofundar um pouco mais no conhecimento da Palavra de Deus, basta pedir através do nosso WhatsApp, que é o telefone código de área 11 9 47 18 94 50, para que nós encaminhemos para você esse presente. É um livro escrito pelo Reverendo Hernandes com mensagens para cada dia da sua semana. Eu tenho convicção, serão mensagens abençoadoras. Por esse mesmo WhatsApp você pode também receber esse programa. Basta colocar lá a palavra vida e o programa dessa semana vai chegar até você para que você possa compartilhá-lo. Que Deus esteja abençoando a sua vida. E lembre-se, procure uma igreja presbiteriana perto da sua casa. Coisa boa, viu? É verdade. Essas orientações que você está passando, porque às vezes a pessoa escuta o programa, vê o programa, e diz: o que eu vou fazer agora? Exatamente, ela pode interagir, ela pode ouvir, ela pode enviar o seu pedido de oração, exatamente, e pode receber o programa. E pode procurar uma igreja perto da sua casa, vai ser uma grande bênção para a sua vida. Bom, nosso programa está encerrando, mas nós voltaremos no próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora. Deus abençoe sua vida. E até lá, se Deus quiser. Ansiedade é preocupação exagerada, pressa, angústia, medo. Ansiedade rouba sua alegria, tira sua paz, seu brilho, consome pouco a pouco a sua vida. Vivam sem preocupações na presença de Deus, pois Ele toma conta de vocês.